Agora, na 105.9, o programa Sintonia Cultural. Muito bom dia, você está na 105,9. Eu sou Daniel Silva, esse é o programa Sintonia Cultural. Muito bom dia, Júnia, e bom dia a todos os ouvintes lá, né? Bom dia, Tami. Nós estamos aqui com a Tami Quintanilha. Ela é cantora lírica, regente do Coral Cachu, formada em engenharia. Então, como é que é essa história? Eu, na verdade, queria ser bailarina. Eu era boa aluna, dizem. E então, como a gente vem de uma cidade pequena, que as pessoas não sabem que dá para viver de arte, sim, é difícil, mas dá. E aí eu fui realmente fazer engenharia, e lá dentro da engenharia, Campinas, na Unicamp, que é um campo bem amplo, eu fui fazendo em paralelo outras disciplinas. E aí aconteceu. Artes cênicas, eu me formei nisso também. Aí fiz dança também, me formei nisso. No finalzinho tinha canto para o ator. E aí que eu fiz aula com a Vânia Parrares, que hoje vai reger Os Miseráveis em São Paulo. E ela que percebeu alguma coisinha ali. E eu me apaixonei, e aí acabei virando cantora lírica. Fui atrás, aí eu acabei indo parar no Teatro Municipal de São Paulo, concurso. Me formei o ano passado, termino regência esse ano. E aí foi isso. Então foi a engenharia que entrou de gaiato aí, não? Foi, mas é bom porque eu acho que todo artista tem que ter o pé no chão. Né? A gente tem muita cabeça nas estrelas e eu acho que, né, ainda mais no país como o nosso, que eu adoro o Brasil, mas realmente as coisas estão um pouco complicadas. A arte, o lazer fica por último, a cultura. Então a gente tem que saber dosar para poder trazer para as pessoas um pouco mais de cultura, de arte e de boa qualidade. Então, acho que você tem que ter equilíbrio sempre. E a engenharia, ela ajuda você em alguma coisa específica no seu canto, sim, na sua arte? Muito, porque música, ela é mesmo a arte, mas música em específico, que é o que eu estou mais fazendo hoje, tem matemática. Então, a engenharia tem essa coisa do cálculo. Nisso eu sou rápida. E o pessoal brinca que quando todo mundo está pensando na composição, então eu acabo ajudando isso, as pessoas, ou mesmo quando eu faço as minhas coisas, é que como eu estou com muita coisa, tem que ser um passo de cada vez, né? Mas, assim, eu ajudo as pessoas que já estão, às vezes, engrenando nessa área, e aí eu já dou umas dicas mastigadas. Mas ela, no meu caso, me ajudou muito a focar, a ter direção, pensar no todo, e outra, a concretizar o sonho, né? Porque a gente sonhar é bom, a gente tem muitos sonhos, mas essa questão de captar recurso, ir atrás de pessoas, de fazer marketing, nossa, não é só cantar. Não, e é diferente de ser músico e ser musicista, né? Sim. Porque o músico que toca em barzinho, que canta, que faz uma coisa aqui ali, é uma coisa. É uma coisa. E musicista é outra. E tem muita gente que se propõe. Eu não sabia que eu ia virar, digamos assim, eu achei que eu ia ser cantora, tá? Aí de repente fui virando regente, de repente musicista. Às vezes não, as pessoas me perguntam, você faz barzinho, tudo. No momento não dá, né? Porque a gente realmente, a voz, ela exige muito da gente, ainda mais o lírico, que eu acho que é o que usa o nosso corpo ao máximo, né? Não que a música de barzinho não use, mas ela desgasta muito menos. Então a gente tem que ter uma vida quase de freira, hora para dormir, hora para levantar, tomar água, fazer um monte de exercício fonoaudiológico. Você tem que sobreviver, tem que dar aula, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Faz meditação, faz yoga, tudo isso contribui para que a gente esteja com o nosso instrumento inteiro, né? O pianista, tanto faz se ele está resfriado ou não, dá para tocar. No caso do cantor, não, mas às vezes você tem que cantar. Então, existem umas técnicas para você tapear, que está muito bom, né? Mas é incrível, eu acho que eu faria tudo de novo. A engenharia, se você me perguntar, faria de novo? Então, eu pularia, mas já que eu fiz, eu aproveitei ao máximo. Eu acho que as pessoas que eu conheci lá
foram fundamentais para um monte de coisas na minha vida. Então, acho que nada é por acaso. Tudo tem um porquê. Mas eu brinco, faz uns 5, 6 anos que eu não atuo na engenharia mais. Eu tô com o CREA em dia. Se precisar, né? Artista faz um pouco de tudo. Então, eu brinco que hoje o meu hobby é a engenharia. E hoje nós vamos ouvir um pouquinho da música da Tami. Ela vai nos apresentar a canção lírica. Canto lírico, na voz de Tami Quintanilha. Sintonia Cultural, seu ponto de encontro é aqui. Muito bem, estamos de volta aqui no Sintonia Cultural, apresentação de Júnia Botelho. Hoje temos a convidada engenheira e cantora lírica Quintanilha. Eu queria perguntar para você como é que se faz para ser cantor lírico. Eu fui meio que na ignorância mesmo, eu adorava cantar desde pequenininha. Então eu sou da época que tinha Balão Mágico, Trem da Alegria, que eu sinto falta de hoje a criançada não ter essa qualidade que tinham, porque eram músicas difíceis. A gente tinha a Arca de Noé lá com o Toquinho, Vinícius, e Sítio do Pica-Pau Amarelo, que tinha Moraes Moreira fazendo, exatamente, Gilberto Gil fazia a abertura, Moraes Moreira o Visconde, Baby Consuelo, ou Baby do Brasil, a Emília, e por aí vai. Então, eu lembro Jorge Ben também fazia acho que era o Saci Pererê. Então, assim, eu adorava. Eu ia longe da minha imaginação e cantava. E hoje eu descubro que eu cantava relativamente afinado, sem técnica nenhuma. Quando eu fui fazer teatro, como o Brasil agora está estourando o teatro musical, a gente teve uma disciplina. Estava fechando o último ano do último semestre do curso. E uma das maiores cantoras líricas do Brasil, que hoje deve ter uns 89 anos, Nisa de Castro Tanque, ela foi considerada a maior soprano que o Brasil já teve, para os padrões da época, e a maior intérprete mundial de Carlos Gomes. E ela estava lá em Campinas, onde eu estava na época, eu fiquei mais de uma década para lá, e ela estava nessa peça, chamava Via Sacra. E eu era a Verônica, que era atriz, e ela era a Verônica cantora. Era uma peça bem diferente, onde os personagens mais velhos olhavam para o que eles eram mais novos. É uma peça bem moderna, super bonita. Vim fazer aqui na Basílica de Aparecida, um domingo ao vivo, e só que ela nunca ensaiava com a gente, porque ela era diva, né? E que a Nisa, todo mundo falava, eu curiosa.
Então, exatamente estreando a peça na Basílica, o santuário, que realmente, independente de qualquer religião, uma energia muito forte, né? Porque as pessoas vão lá para rezar, vão com fé, vão atrás de alguma coisa maior, né? Um alento para as suas vidas. E realmente é uma energia muito especial, você atuar lá. E até que quando ela começou a cantar, eu congelava, né, a cena. Eu tinha arrepios do corpo inteiro. Falei, gente, que é isso? Quando terminou, eu fui falar com ela, porque era uma senhorinha, que a fala dela era falha até. E eu falei, de repente, quando ela começou a cantar, vi um vozeirão. Falei, como assim? Era incrível, porque de repente vinha uma vitalidade, um vigor. E aí ela brincou, você quer saber meu segredo? Eu falei, lógico que eu quero. Porque independente da idade, eu sou muito curiosa. E aí eu fui na brincadeira. Ela sentou no piano, vamos fazer um vocalize. Nem sabia o que era isso, né? São aqueles exercícios de aquecimento vocal. Eu faço e repete. Até que ela olhou para mim, olhou. Ela falou, eu quero te dar aula por 6 meses. Ela não dava mais aula, ela era aposentada da Unicamp e da carreira. E eu fiz e foi assim, eu nem sabia que eu estava fazendo lá, só sei que eu amei. E aí depois ela pediu para essa Vânia Parrares fazer a minha classificação vocal, né? Se você tem voz mais grave, média, aguda, enfim. Era uma voz híbrida, difícil de ser trabalhada. Mas eu só fui parar com gente top. Eu tenho essa... Eu brinco, eu falo que é sorte, merecimento, sei lá. Mas eu batalho bastante. Mas foi assim. E aí eu só tive realmente a oportunidade de estar com gente muito boa. Mas muito boa mesmo. E porque é um meio elitista, né? É tudo muito caro, mas é sempre negociando. E eu ganhei muitas aulas. Então, até por isso que eu busco algumas coisas, alguns trabalhos voluntários, até, porque eu acho que é uma forma de eu retribuir o que eu ganhei, né? E aí eu comecei a fazer. Então, como você vira um cantor lírico? A voz é o músculo. Isso qualquer pessoa pode cantar. Existem pessoas que têm mais facilidade. Existem pessoas que têm aquele talento nato, né? Mas eu fui descobrindo, né? Não as pessoas que me falavam, mas eu também concordo. Tem aquele que nem tem tanto talento, mas ele tem a vontade, a disciplina. Esse geralmente vai mais longe. Se você tem o talento e junto com a disciplina, aí geralmente você pode fazer alguma coisa. Como eu te falei, eu tenho que estudar muito. Eu estudei muito mais na música do que na engenharia. Quando eu falo isso, as pessoas não acreditam. Porque já tem aquele, nossa, engenharia, matemática, muito cálculo. Mas na música... que a matemática é o bicho-papão, né? Sim, e na matemática, só que na música, você tem, além da matemática embutida, você tem também a emoção. E para virar arte, você tem que juntar as duas e transcender. Então, é a minha maneira de pensar, que era o que a Vânia me ensinou. Quando você tem essas etapas, a etapa do estudo às vezes é meio chata. Eu amo, porque eu gosto de estudar. Então, mas é um trabalho... é uma coisa rara também, eu gosto de estudar. Sim, mas eu brinco quando você gosta muito de uma coisa, porque é um trabalho muito solitário. O professor passa essas coisas, o exercício, é músculo, é como você vai fazer academia. A voz é um músculo. Você faz academia, então a voz você tem os exercícios. Hoje você não consegue, daqui a uma semana talvez, daqui a um mês, um ano. Tem uma das músicas, por exemplo, que foi a que fechou a minha formatura ano passado. Hoje é fácil cantar, fácil entre aspas, mas eu não tenho que pensar tanto, eu me divirto. Em compensação, ela levou 2 anos a 3 anos para ser formada. Como que as pessoas vão querer ser cantores líricos se eles nem sabem o que é? O que é isso? Aí eu sugiro, eu fico muito feliz, não estou fazendo propaganda, mas meio que fazendo, agora para estar um boom, né, na televisão de programa musical. Nos outros países isso é um pouco mais amplo, até porque em escolas normais, tipo assim, aqui no Brasil, se você quiser fazer uma aula de canto, um instrumento, você vai ter que pagar uma aula particular, geralmente. Você até tem, por exemplo, Cachoeira, você tem o Projeto Guri, em São Paulo também tem. Mas, às vezes, até tendo de graça. As pessoas, não sei, ou porque não conhecem mesmo, não vão atrás. Então, e você, depois eu vou falar um pouco do meu trabalho, mas tem um trabalho aqui que vai na cidade, 5 anos, e tem gente que ainda não conhece. E isso porque já saiu na revista, já vim aqui na rádio outras vezes.
Então, agora, aí os programas, por exemplo, para criançada, tem o The Voice Kids hoje. E realmente é muito emocionante. Eu choro todo o programa porque a gente vê os grandes talentos e os pais incentivando. Então, assim, na verdade, tem um pouco a ver com a cultura dos pais também. Os meus avós sempre gostaram de música clássica, não eram cantores de ópera, né? Isso eu fui descobrir realmente muito mais tarde, me encantei. Mas eu acho que foi a hora que tinha que ser. Porque como eu vim de uma cidade, né, eu adoro que Cachoeira, Silveiras, não tinha. Tinha às vezes a moda de viola, mas hoje até está mais sendo divulgada, não sei. As pessoas estão se voltando para outras coisas, talvez porque o mundo está precisando mesmo. E então, quem sabe agora a gente aproveita essa onda, divulga, né, faz amplificar, porque faz bem, igual na Europa. Então você tem ali desde a primeira série, o segundo ano, mas não é música assim, canto e religião, que era o que a gente tinha, né? Mas canta uma música aí, vamos lá, né? Não, lá você tem um pouco de técnica, ensina a ler partitura. Aí quando a criança que tem uma cabeça mais livre de problemas, ela absorve mais rápido. Aí você chega na vida adulta, você só meio que direciona e caminha. Eu tive que fazer isso sozinha. Sozinha mesmo, e assim, era estudando de domingo a domingo. Por isso que eu brinco que, pra mim, a parte do canto, eu estudei muito mais, porque eu tive que ir atrás. Eu tava com gente ali que era filho de músico, eu não tive nada disso, mas quando você quer, né, e era uma coisa que era o que minha alma pedia. Depois que eu vinha ter consciência disso, porque aí realmente meu pai fala, puxa, quando eu era criança, meu avô punha música clássica ligeira. Parava, porque eu sempre fui elétrica, mas eu parava de brincar o que fosse, ficava lá do lado da caixa de som. Eu dormia. Quando acabava, eu pedia, põe mais. Né? Ouvindo Elis Regina, Milton Nascimento, que não era de criança, mas era coisa gostosa, era boa. E, lógico, isso tem uma formação. Então, claro que os pais, eles acabam tendo uma influência grande. A música, a arte é a união também. A união, principalmente, né? Acredito. Que eu acho que hoje, né, todo mundo tem seu smartphone, tem seu tablet, tem sua televisão, e às vezes não tem um ponto de encontro. Como às vezes um e outro se falam, às vezes estão na mesma casa, mandam um WhatsApp. Eu adoro a tecnologia, mas... Mas a esse ponto não, né? A esse ponto não. Então você forma assim, né? Uhum. Quando você, no caso hoje, você vê seu filho, ou mesmo os adolescentes, né? Que às vezes, nossa, quantos adolescentes estão vindo agora fazer aula e porque acha legal ter banda. Existem algumas novelas, né, que estão agora com essa coisa de ser músico. Então, eu acho, assim, que às vezes é meio de repente. Mas tem alguns programas como Prelúdio na Cultura. A música clássica, na nossa região, infelizmente, tem pouca. Vou tentar aqui ao máximo tá divulgando um pouco isso na região. Não acho que foi por acaso que eu vim parar, né? Nem eu sabia que eu ia virar cantora lírica. Não estava nos meus planos. Mas já que quem sabe, eu vou tentar. Eu acho que são sementinhas. Então, por isso mesmo, nós vamos escutar mais um pouquinho de música para conhecer um pouco a música clássica. Sim, mais música aqui no Sintonia Cultural. Hoje a gente tem a Tami Quintanilha, né? Regente do coral Cachu e também engenheira. Uma coisa que ajudou a outra. Música na Sintonia Cultural.
Muito bem, estamos de volta no Sintonia Cultural. Eu sou Daniel Silva, o programa tem a apresentação de Júnia Botelho. E a gente tem convidado hoje, né, Júnia? Hoje nós temos a Tami Quintanilha, regente também do Coral Cachu. Já disse que ela é engenheira, cantora lírica, mas ela também é regente do Coral Cachu. E ele existe há quase 5 anos, você me disse. E o que a motivou a montar o coral? Então, foi também por acaso, né? Eu estava num jantar com umas amigas aqui de Cachoeira, voltando a morar, ou não é nem morar, a transitar um pouco mais em Cachoeira. Então, eu comecei a ver que Cachoeira, quando eu retomei, estava nesse jantar, parece que, porque na época, não se falava sobre isso aqui. O coral foi como surgiu. No meio de um jantar, uma amiga minha, que tem uma farmácia, falou assim, ai, eu queria tanto que o coral, né, a farmácia tivesse um coral, eu acho isso bonito, que ela fez cursos no Rio, São Paulo, e realmente é muito comum. Então, por exemplo, em Cruzeiro você tem um coral cachê da Unimed. E aí ela falou, por que você não faz um coral, Tami? Vamos tentar. Eu falei, nossa, mas né, uma coisa é cantar para você. Eu estava começando em Campinas, tinha um ou outro aluno particular que me viram cantar e eu cantei no coral da Unicamp. Na verdade, talvez aí foi quando eu comecei a cantar mais lírico um pouco, né? E lembrei disso agora, porque são tantas histórias, né? E aí eu cantava, era coral amador, mas tinha todo um esquema, a gente ficava escutando a semana inteira uma guia, uma música guia. E aí juntava, era 6 vozes, era super difícil, gente. E aí juntava e dava certo, eram os acordes, né? E aí fui me apaixonando. E aí eu falei, poxa, como que eu vou fazer isso? Porque é diferente. Mas aí eu falei, olha, você tem um já, um não. Vamos tentar qualquer coisa, você vai ter um sim. Então tá. Aí eu já tinha feito alguns festivais de música e... coincidentemente ou não, eu tinha feito algumas coisas para música canto coral. Tinha cantado já há 3 anos, 4 anos no coral da Unicamp, que é um coral realmente muito bom. Falei, vamos tentar. Então, eu sempre lá com a minha regente, ó, tenho isso, isso, isso. Aqui são pessoas que não têm técnica. A maioria não sabe nada de música. Chega lá porque quer cantar, ou quer, é quase uma terapia. E deu muito certo. Então, assim, as pessoas, porque tinham vontade. Uhum. Então, isso, não vou dizer nem tanta disciplina, porque eu brinco que isso é uma das coisas que eu até fico exigindo, mas eu tenho que lembrar que as pessoas que estão ali são amadoras e elas vieram ali talvez para ter um pouco de prazer na vida, uma coisa, um entretenimento. Mas a coisa deu certo. Né? E a rotatividade das pessoas no coral não é um problema? Então, sim, que aí é isso que eu já ia emendar. Então, ali foi uma coisa, é uma grande escola de tudo que eu aprendo, digamos assim, não só para canto individual, como para canto em conjunto, que eu acho mais difícil, porque você tem uma heterogeneidade enorme. Eu ali tinha gente de 5, 6 anos até quase 88 anos. É uma diferença bem grande. Bem grande. E, então, assim, e várias vozes juntas, né? Voz mais grave, voz mais aguda, voz mais jovem, voz mais velha, enfim. Mas eu brinquei, a música, ela é um ponto realmente de união. Você tem um ponto da voz que é comum a todos. Então, aí você vai fazendo, tipo assim, porque é igual que você está fazendo uma receita, aí você lembra, nossa, tinha farinha, mas não tem farinha. Se adapta a uma coisa similar. E é assim. Agora, eu fui aprendendo isso junto com o coral. Então, a questão da rotatividade. Mas o bacana, que nesses 5 anos eu tenho, pelo menos ali, vamos por 1/3, que é o mesmo, desde... Então, claro, desde os 5 anos atrás, isso ajuda. Né? Muito, porque é como se quando você entra, o coral é equipe, não é individualidade. Então, você está amparado pelo outro. Se um tem uma falha aqui, o outro tem uma qualidade aqui. E aí a gente junta e soma. Então, nos países europeus, por exemplo, é obrigatório o coral. Né? É comum. Então, o que acontece? E além de que eu acho isso é muito importante, não só para você desenvolver o conjunto, né, de equipe, mas você se descobre muito, porque você está amparado pelo outro. Então, ali você se solta. E eu tenho, né, volto a falar, não sei se é sorte, merecimento, só tem pessoas especiais naquele grupo. E porque geralmente tem alguns que
vem pela primeira vez, sem, né, compromisso nenhum. A maioria gosta. Tem gente que não pode ficar por N motivos. Mas a rotatividade, eu brinco assim, ela poderia ser um problema. Mas a gente o artista tem que saber ser flexível. Eu brinco que eu quero escrever um livro sobre o que a música fez para a minha vida. Vai ter um capítulo só, com certeza, para coral e os alunos particulares. Porque eu brinco que hoje o meu canto solo não é o mesmo se não fosse esse grupo. Então nós vamos ouvir mais um pouquinho de música. Muito bem, daqui a pouco a gente está de volta. Sintonia Cultural, o seu ponto de encontro é aqui. Muito bem, estamos de volta aqui no Sintonia Cultural, aqui na 105,9, a Rádio Alvorada FM. Apresentação de Júnia Botelho. Bom dia, Júnia. Bom dia, nós estamos aqui com a Tami Quintanilha, cantora lírica, engenheira, regente do Coral Cachu. E eu gostaria de finalizar aqui o nosso programa conversando com você sobre os seus alunos, né? Se você tem algum discípulo dentre eles. Já falei do Coral Cachu. E que pode, aliás, é aberto a todas as pessoas que têm vontade de cantar, né? Podem estar lá, é lá na Farmácia Substrato, e que fica bem no centro de Cachoeira, Bernardino de Campos, é quinzenal lá. Os alunos particulares eu tenho, sim. Então eu dou aula de canto aqui na Avenida Sara Kubitschek, né? Tem eu brincando no chalezinho ali, do lado da casa de madeira, que todo mundo acha, parece casinha de boneca. Uhum. Tá escrito odontologia, tem que colocar a placa de música ainda. Verdade. Né, número 341, mas os discípulos. Então, por exemplo, o Caetano, o Caí Mancini é um. Que abriu o nosso programa. E eu fiquei super feliz e orgulhosa, confesso. Então, porque eu acho que é isso, né? Quem é músico... A Maria Clara também
virá fazer uma apresentação do nosso programa, que é sua aluna também. Também. Aí tenho o Rafael Diniz, que está comigo, o Rafa Diniz, como ele gosta, que é o que está compondo as músicas para esse musical que vai estrear em Lorena, no Teatro da Fateia, dias 17, 18 e 19 de março. No teatro da própria Fateia, que é a Teresa Dávila, e ele compôs as músicas, ele fez aula comigo de teoria e canto, e ele fez especialmente para essa peça que chama Umambembe, direção do Caio de Andrade, direção geral e cênica, a direção musical e preparação dos atores vocalmente está comigo, e é uma co-direção também, porque o Rafa tá ali junto. Então, assim, são pessoas que começaram comigo. Eu teria até mais. Tem o pessoal de Cruzeiro que vem aqui em Marim, já cantou em alguns dos nossos festivais de inverno, de cachoeira. Tem o João Paulo Nogueira, que também cantou comigo um tempo. Olha, eu tenho bastante gente, viu? Eu fico feliz, assim, o Marcelo Naná, ele tá me ajudando a resgatar a parte de violão quando eu tinha 9 anos de idade, porque eu toco teclado, violão. Então, a gente tem que... Para ser um músico, para ser um artista complexo, você tem que fazer um pouquinho de tudo. Uhum. Então, com certeza, o próprio Naná me ajudou a desenvolver algumas coisas. Então, eu brinco, quando você vai ver, tá todo mundo interligado. Então, assim, se eu fosse enumerar aqui, graças a Deus tem muita gente. Uma coisa, a encontrar um ponto igualitário dentro das diferenças. A música trabalha com paradoxos o tempo inteiro. E você faz esse paradoxo, em vez de desunir, unir e transcender. Então, é isso. O meu contato... Né? Não sei se pode deixar claro, aqui. Claro, por favor. Então, aí eu tenho o Coral Cachu, que é o meu e-mail. Escreve coralcaxu@gmail.com. E aí lá na Farmácia Substrato, que eu brinco que eu gosto de fazer um pouquinho de propaganda da Ailô, que é minha amiga, a Ailô Humel, porque na verdade aqui em Cachoeira um pouco foi ela que fez com que eu me atirasse vamos supor, compartilhar vou dizer assim, o talento, não sei, é o que eu amo fazer aqui. E aí a coisa foi se amplificando dentro do coral, eu ganhei os alunos particulares, né? E eu vou fazer mais um convite, que eu fiquei sabendo ontem, que eu consegui trazer finalmente para Cachoeira, aqui dia 3, Cachoeira não, Lorena, 3 de junho, tá? É um sábado, no Teatro Teresa Dávila também, e com a participação da Dana Radu, que é a pianista da USESP, do Teatro Municipal de São Paulo. É uma das melhores pianistas que tem na atualidade, sem sombra de dúvida, que faz o prelúdio na cultura. E ela vai estar ali tocando um pouco, vai ter até inclusive piano solo, enquanto eu descanso a voz. A gente está fazendo um repertório lírico, mas bem bacana, para a pessoa que não conhece, ver que não é tão chato. Porque às vezes a gente fala, nossa, é chato. Não é. Ele pode ser engraçado, divertido, romântico. Um repertório que a gente vai fazer música francesa, alemã, nem português, que a gente tem, por exemplo, Vila Lobos, e por aí vai. Eu acho que vai ser um pouquinho de ópera também, que geralmente os temas de filme. Então, eu acho que tá aí o convite, vale a pena, e eu vou divulgando sempre que tiver. Você, parabéns pelo programa. Obrigada a toda a equipe, tá bom? E que desejo a vida longa para vocês aí. Obrigada mesmo, e estou à disposição. Nós que agradecemos, e então fica o convite para quando você tiver suas coisas escritas, para a gente falar sobre a Tami escritora. Então, obrigada. Estivemos aqui com Tami Quintanilha, muito obrigada. Bom dia, Daniel Silva, bom dia, produção, Ricardo, Marquinho, e até a próxima. Muito bom dia, então encerramos aqui o programa Cultural. Eu sou Daniel Silva. Esse programa tem a produção, parte técnica de Ricardo Ávila, Daniel Silva, a apresentação de Júnior Botelho e a super apoio aqui do Marco Lico. Hoje tivemos a presença da cantora lírica, mas também engenheira, Tami Quintanilha. Sintonia Cultural, seu ponto de encontro é aqui. Ponto de encontro é aqui. Ponto de